Boa noite e bem-vindos a mais uma conversa de outro género, hoje com Cláudia Afonso e Marlene Gaio. Boa noite e obrigada por terem vindo. Cláudia, começamos por ti. Boas notícias, notas iniciais. Olá, boa noite. Sim, temos sempre, não é? Esta semana, ou melhor, no sábado, fiquei muito contente por ver que foi publicada uma fotografia do Rio Sértima na página da Associação dos Amigos de Sértima e da Pateira, que mostra que o rio está em muito melhores condições, mesmo já se vê a superfície da água, coisa que já não acontecia nas últimas semanas, e parece que, em grande parte, deveu-se à autarquia da Amealhada já estar a começar a limpar da Etar para Jusante, e já se nota a imensa diferença, então, e é uma alegria ver que o rio finalmente pode respirar novamente. Também fiquei contente para não dizerem que há uma certa tendência da minha parte e do Bloco para só fazer críticas, quero salientar que fiquei muito contente por saber que o número de escolas que receberam a bandeira verde mais do que duplicou. Até 2018 eram 6 as escolas do concelho com a bandeira verde e agora são 15. Uma bela evolução e que reflete, em princípio, também a consciência ambiental que é transmitida aos nossos jovens. E daqui a pouco tempo talvez veremos alguns resultados dessa consciência, dessa informação ambiental que é transmitida, e que daqui a ainda mais tempo se reflita também nas opções dos futuros executivos que venham a existir no Concelho, porque até agora temos alguma insensibilidade ambiental que é notória. Já temos algumas bandeiras aqui no Concelho, mas a verde ainda não, então. A verde do Concelho penso que ainda não temos direito. Marlene, boas notícias, más notícias? Muito boa noite. Mais uns comentários, mas aproveitando aquilo que a Cláudia disse, é verdade, eu vivo ali muito perto do Rio Sértima, portanto costumo várias vezes por semana fazer ali umas caminhadas à beira do rio, que recomendo, aliás, fazerem o Trilho dos Arrozais, vale a pena, é muito bonito. Na verdade, esta semana passada, eu já vi lá patos no rio e tudo, o que é de facto reflexo de que alguma coisa está a acontecer e de bom. E depois também, na parte do rio, para o lado da Oliveira do Bairro, está a ser feita uma intervenção pela Câmara de Oliveira do Bairro, no Rio Sértima e no afluente Levira, é um projeto comparticipado de cerca de 150 mil euros, e portanto eles estão a pôr gravilha ali à volta do rio. Pronto, tenho ali algumas dúvidas quanto aos materiais que estão a ser usados e não sei o que é que vai acontecer nas cheias, porque na verdade vai acabar por transbordar, tenho a certeza absoluta, não sei o que é que vai acontecer àquela gravilha, mas para já vale a pena, porque passam os trilhos não só à beira do rio, mas ali no campo, nos arrozais. E, de facto, se tiverem essa oportunidade, passem lá, porque vale a pena e também. Fico muito satisfeita que isso esteja a acontecer. Depois, a notícia da semana, não. Aquilo que se fala nestes dias como todos os anos nesta altura, é, de facto, na entrada na universidade. Tivemos um fim de semana quente para quem se candidatou, para quem tem familiares, filhos que se candidataram à faculdade. Temos 51 mil alunos colocados e, na senda daquilo que vem sendo tendência nos últimos 2 anos, não é a medicina que ocupa neste lugar, nesta altura, os primeiros lugares do ranking, são mesmo os cursos de engenharia, sobretudo engenharia aeroespacial, no Instituto Superior Técnico, que teve uma média, ou melhor, o último aluno entrou com uma média de 19,13 valores. E pegando nisso, este ano foi um ano completamente atípico, por força da pandemia que graçou o mundo, e por isso existem já muitos comentários e alguma polémica relativamente àquelas que foram as notas dos exames finais e que, segundo me pude aperceber, veio trazer alguma injustiça, nomeadamente relativamente aos bons alunos, àqueles que estão ali no limite e que não permitiu, desta vez, fazer uma distinção entre aqueles que são os bons, muito bons e os excelentes. Eu falava ontem com uma mãe, ou uma amiga de uma mãe,
de um aluno que teve média 18,22 e que não foi colocado em curso nenhum daqueles que queria naturalmente. Portanto, não sei, há aqui qualquer coisa que não está a correr bem, porque um aluno de 18,22 é um aluno excelente. Não se consegue muito bem entender se há aqui um empolamento das notas e depois vemos, por exemplo, em Matemática A, a nota que mais se repetiu foi 19, em Físico-Química, 11º ano, o 18. Portanto, há aqui alguma coisa que não está a funcionar muito bem, ou os exames foram demasiado simples, ou não entendo. Depois, na senda dessa pesquisa que estive a fazer relativamente aos rankings, ainda não tenho filhos assim nessas idades, encontrei uma boa notícia, é que pelo 2º ano consecutivo vai ser reduzida a propina para 697 euros e um aumento das bolsas de estudo para 871 euros. E ao contrário daquilo que se faz em muitos países da Europa, onde nem sequer existem propinas, tenho aqui o exemplo da Alemanha, da Áustria, da Suécia, da Noruega, países muito desenvolvidos no norte da Europa, contrariamente ao que existe nesses países onde não há propinas, no nosso optou-se por cobrar propinas a todos os alunos, mesmo aos bolseiros. E, portanto, é uma opção. Na minha opinião, eu não faria assim. Existe sempre um estigma associado a quem tem bolsa e depois a maior queixa destes alunos é que o processo burocrático é muito demorado e demoram cerca de 3 meses a dar a resposta e já tem acontecido muitos alunos que não conseguem aguentar até dezembro acabarem mesmo por desistir. E, portanto, se essa é a opção, se a opção é manter a propina, mas com uma bolsa, então esse processo tem que ser mais célere, porque as pessoas não conseguem aguentar as despesas e pagar as propinas e o que seja. É complicado. E a Universidade de Aveiro também ganhou, ou eu li uma notícia que é considerada uma das 10 melhores da Europa. Também li. E depois, relativamente a esta situação, existe também uma tendência que é característica do nosso país, é entender-se, e por uma série de fatores, não tem só a ver com fatores culturais, que os pais são responsáveis por pagar a faculdade dos filhos e assumir todas essas despesas, e temos aqui famílias neste momento estranguladas com as despesas que existem. Em muitos outros países não existe essa cultura, os jovens têm part-times e aqui não é fácil, não existem poucos apoios e, portanto, teme-se que houve efetivamente este ano um número recorde de candidaturas à faculdade, mas teme-se que, a par daquilo que está a acontecer, ou que irá acontecer e que eles preveem na Grã-Bretanha, onde as faculdades são as mais caras da Europa, que haja muito abandono durante este ano, por força dessa situação. Mesmo Lisboa, e eles tendo arranjado uma solução com as residências de facultar o alojamento local também para servir de apoio. Eu tenho precisamente um casal amigo que a filha entrou em Lisboa e em conversa este fim de semana disseram-me que iam procurar quarto durante a semana. Entrou na universidade que queria, no curso que queria, mas eu, por curiosidade, perguntei valores. Um quarto em Lisboa, dos mais baratos neste momento, custa 300 euros. Só o quarto. Pois. Portanto, o esforço financeiro que estás a dizer numa família é brutal. Eu estive com algumas pessoas este fim de semana que me disseram que iam requerer mesmo um empréstimo, que iam fazer um empréstimo porque não têm forma de conseguir suportar despesas na ordem de 750 euros. Um jovem que entrou em medicina em Lisboa e, portanto, o custo mensal é mais ou menos à volta disso. E também dá um discurso dominante, algo dominante que tem muita tendência de achar que os jovens não têm todos que ir para a universidade em Portugal. E é um facto, claro que quem prefere uma via profissional qualquer deve poder fazê-lo em liberdade. Mas há muita resistência a que tenhamos uma população com uma educação mais avançada, que é super normal nos países mais desenvolvidos. Mesmo que uma pessoa tenha uma licenciatura, não quer dizer que não desempenhe um papel técnico que aparentemente não necessitaria de irmos para a universidade. Mas esse discurso que existe faz com que depois não se olhe para
a formação dos jovens como algo que o Estado deveria suportar de bom grado, porque isso vai trazer resultados para a coesão, para a capacidade de sermos resilientes, de enfrentarmos as novidades que surgem, porque estamos tecnicamente todos muito mais preparados, cada um com os seus conhecimentos, mas que ainda que informalmente, por termos esse conhecimento, podemos contribuir melhor para a sociedade com algum esclarecimento que supostamente o ensino académico nos traz. Também não vamos lá só para ir para a borga e para essas coisas, como também há muito esse discurso. Portanto, se calhar aceitarmos mais que é uma fase importante para qualquer jovem poder explorar essa vertente académica, faz com que depois os apoios surjam mais naturalmente, porque o discurso dominante condiciona também muito depois as políticas que são aplicadas no país, não é? Mas o esforço não pode cair, como estavas a dizer, mesmo família, só sobre as famílias, não. Porque não é justo, acaba por ser mais uma injustiça. Não tens mais boas notícias? Não. Nem mais? Isso é não, um bom já sinal. chega. Então vamos para a Águeda, ou chegamos à Águeda, e há 2 temas na ordem do dia que não podemos ficar indiferentes. Vamos começar pela Alta Vila e pelas diferentes reações que nas últimas semanas, principalmente na última semana, têm vindo à tona. Há anos que o Parque da Alta Vila estava remetido a uma espécie de abandono ou de desleixo, e já era recorrente. A degradação foi acentuada com os estragos do vendaval, que é o que muita gente faz, e depois disso não houve hipótese, a não ser agora de meter mãos à obra. E a autarquia meteu mãos à obra e os resultados estão à vista. Cláudia, já foste ver? Este tema fui ver assim, só assim, muito rapidamente, vi mais até através quer das publicações da população, quer das publicações feitas pelo Sr. Presidente. Isto é um tema que daria um programa inteiro, na realidade. Já tem um percurso bastante atribulado, mas vou focar-me em algumas questões que acho especialmente importantes, começando pelas questões ambientais, que têm a ver com as escolhas que foram feitas, não digo pela autarquia, mas indiretamente sim, porque manteve o que estava no projeto da empresa. E, portanto, significa que aceitou o plano para o parque com tudo o que isso acarreta, de bom ou de menos bom. Em relação, por exemplo, à inclusão de Alcatrão nos caminhos principais, isso faz com que haja retenção de calor, faz com que haja impermeabilização do solo e representa uma escolha que já é obsoleta em muitos países da Europa, até para vias de circulação automóvel, quanto mais para zonas verdes, que se pretende que representem um espaço ecológico especialmente importante para a cidade. E depois também a escolha da forma de rega em PVC vai trazer uma manutenção enorme e também, pronto, é uma escolha questionável na altura em que estamos, que qualquer pormenor influencia no futuro das próximas gerações, e eu penso que a ideia seja manter o investimento que foi feito por parte da autarquia, do município, durante muitos anos. Não estamos a pensar daqui a 5 ou 10 anos fazer já obras novamente, não é? Presumo que não seja essa a ideia. E se será algo para ficar para futuras gerações, que se tivesse em conta todo o conhecimento científico e técnico que já foi tornado público sobre o ambiente e sobre como podemos mitigar as questões que nos preocupam em relação às alterações climáticas e todas as outras questões ambientais que estão muito em cima da mesa, ainda bem, finalmente. Depois, outra questão que eu gostava muito de salientar tem a ver com a comunicação que houve entre o Executivo e a população que solicitou informação. Não vou referir-me Eu lembro-me que houve uma intervenção do Bloco numa das assembleias municipais em que o Bloco pediu, e o Presidente, eu por acaso assisti a essa assembleia, comprometeu-se a facultar o projeto e a analisar o projeto e a discutir o projeto, e garantiu que nada seria feito se não estivéssemos todos de acordo ou sem o conhecimento da população. Não aconteceu? Aconteceu uma reunião em que nos foi facultada a documentação, até porque não é permitido não facultá-la, é obrigatório facultá-la.
E realmente nós ficámos, depois de uma reunião em que se tentou esclarecer alguns pormenores, embora que tínhamos ficado com mais dúvidas ainda, ficámos com a sensação que sim, que ia haver toda a consideração em relação ao que fossem alterações significativas que pudessem contrariar o objetivo que se pretende com a requalificação e não com esta alteração. Ficámos com a sensação que todas as árvores iam ser protegidas ao máximo, mas que não fosse mesmo necessário abater e que ia haver muita atenção aos pormenores. Verificámos que não foi isso que aconteceu na realidade e por aí saliento a importância da comunicação, ser mais eficaz e mais clara das próximas vezes que houver este pedido de esclarecimento, porque a população não está aqui para combater o Executivo nem para fazer a vida difícil ao Executivo. Acho que se todos tivermos mais informação atempada e estivermos mais envolvidos na construção ou na reabilitação das nossas cidades, tornamos o espaço comum muito mais bem gerido, autonomamente quase. O Executivo teria no futuro menores dificuldades em muitos aspectos e ficaríamos com uma imagem de alguma humildade e de alguma disponibilidade para realmente servir o melhor interesse da população e do parque. Sinceramente, não foi com essa sensação que o Bloco ficou e penso que, pelos comentários que se vêem nas redes sociais, muitos elementos da população, muitas pessoas da Águeda e até de fora, algumas pessoas que visitavam o parque e ficaram um bocadinho, algumas mesmo chocadas, outras com dúvidas em relação a algumas escolhas. É assim, o parque precisava de uma intervenção. Certamente. Isso, as coisas como estavam, não podiam Sim, depois continuar. daquele temporal, não é? 2013. Precisava mesmo de uma intervenção. E depois é sempre discutível, não é? Agora eu percebo o que estás a dizer, se calhar era importante as reuniões de condomínio, como falávamos há bocadinho, e Exato. a notícia do Sértima lembrou-me que se calhar tem a ver com as reuniões de condomínio que começam a acontecer, se calhar também precisamos no Conselho que haja mais reuniões de condomínio e de nos sentarmos todos à mesa, mas os papéis, essa documentação, essas decisões, se nós tivermos conhecimento delas, também o nosso grau de compromisso com elas acaba por aumentar. E haverá mais empenho. Não há acesso a essa documentação, Marlene? Há acesso, tanto há que houve. E houve também alguma consulta popular. Houve algum contributo de algumas pessoas no início do processo, efetivamente, porque isto é um processo que é longo. Agora, o que me parece é que há aqui situações que não estão muito claras e não são transparentes. Eu não sei de quem é a culpa, mas o que é certo é que a Cláudia referiu muito bem a questão do Alcatrão e eu recordo-me que há um ano atrás, numa Assembleia Municipal, o Sr. Presidente de Câmara tinha garantido que não ia haver Alcatrão dentro do parque, que não ia haver estradas alcatroadas e tal, o que não é verdade. Relativamente às árvores, recordo também que começou logo por haver essa polémica, não é, das árvores, do abate das árvores, que não sei precisar neste momento, mas parece-me que foi mais de uma centena na altura. E tinha havido a garantia por parte do Sr. Presidente da Câmara que, e cito, todas as espécies arbóreas a abater deverão ser confirmadas e marcadas em obra por um responsável nomeado, para que posteriormente sejam autorizadas, presumindo que as árvores a abater estejam mortas, em mau estado fitossanitário ou sejam infestantes, pelo que asseguravam na altura que o abate só teria lugar depois de confirmada e bem fundamentada. E, na verdade, não foi isso que aconteceu e eu recordo nas Assembleias Municipais haver algumas manifestações de algumas pessoas entendidas e que se insurgiram contra esse abate de algumas árvores que não estariam em nenhuma destas condições. Depois, a questão das cores, não é? Das pinturas que estão... Eu ainda não vi, só vi as imagens nas redes sociais e depois é sempre muito... Ainda não fui ao parque, estou a aguardar para a abertura oficial. Mas eu fui. Para depois tirar, mas é giro ver nas redes sociais porque há sempre duas coisas. Há umas fotos que o Sr. Presidente publica e que são lindíssimas e aquilo parece uma coisa muito gira, pronto, muito bonito mesmo, dá gosto de ver as fotografias. E depois há o reverso da medalha. Há o reverso da medalha. Mas não há... é preciso ir lá, é preciso ver, porque há sempre quem aponta as coisas mais bonitas e quem aponta
as coisas piores. É o Photoshop usado como nos dá mais jeito. Exato. Na realidade, as críticas às cores... Tem sido, porque, tanto quanto me é dado perceber, estas cores não estavam previstas naquele projeto inicial, não eram estas cores. E, portanto, remontando aqui um bocadinho à história da Alta Vila, de uma forma muito breve, este parque tem mais de 30 mil metros quadrados, e o seu proprietário, na altura, o Dr. Eduardo Caldeira, filho do Visconde da Borralha, resolveu criar ali, dedicar aquela propriedade a um jardim exótico, com umas espécies assim diferentes, exóticas, tem uma inspiração romântica, privilegia ali as pontes, os lagos, para criar ali um oásis no meio da cidade. Tinha a casa no centro da propriedade e depois um pavilhão de caça e, portanto, o que me parece é que, entretanto, a propriedade foi comprada por outras pessoas em 1910 e umas décadas mais tarde foi deixada em testamento à Câmara com o compromisso de que a destinassem sempre a uso público e depois a Câmara, em 1985, adquiriu o remanescente. O que eu acho, isto tudo para dizer o quê? É que devemos ser fiéis àquilo que era a ideia inicial da criação daquele parque. Se era para ser um estilo romântico, com umas árvores exóticas. Exatamente, é nesse sentido. Eu respeito quem que possa gostar. Eu pessoalmente não gosto. Acho que não se adequa. Mas respeito quem, até por dar percebo muito pouco, mas acho que temos que honrar e respeitar, sobretudo, quem teve a ideia de criar aquele oásis, como eu disse há pouco, no meio da cidade e que nos dá ali uma lufada de ar fresco e é prazeroso dar ali uma volta e um passeio e, portanto, acho que aquilo que teria que se criar era uma coisa dentro do espírito inicial da sua criação e, portanto, nem o alcatroamento, nem a destruição destas árvores, nem esta questão das cores se adequam àquilo que era o espírito daquele parque. Sim, e ainda saltando essa questão super importante que mencionaste, por exemplo, ainda há poucos dias houve um debate na página do Facebook da Ordem dos Psicólogos em que se falava muito sobre a importância do território na saúde mental dos habitantes e especialmente, lembro-me de uma parte em que se falou da importância da conservação do espaço público até para a população mais idosa, porque é uma espécie de âncora às suas raízes da juventude e graças a essa memória permanente dos seus tempos mais ágeis e mais saudáveis, conseguem retirar dali alguma saúde mental, da permanência dos espaços públicos que sempre conheceram. Ou seja, esta alteração externa também do parque vai criar uma quebra de ligação entre o passado e o presente e faz com que a população, lá está, nem sinta, mas sofra esse efeito do desligamento da memória visual que havia do passado. Pronto, além disso, houve uma série de incongruências também em relação, por exemplo, ao Alcatrão, porque alegou-se a importância de tornar acessível o parque a quem usasse, por exemplo, cadeira de rodas e outras situações de mobilidade mais reduzida. Mas, se olharmos para a zona que depois vai dar ao rio, à IVV, por exemplo, a zona mais escondida do parque, penso que essas características de acessibilidade não foram tidas em conta. Sim. Ou seja, são duas as escadas. Aqui, há essas e há outras. Eu passei por fora e vi essas escadas e vi as outras mais assim. Há aqui, assim, estas incongruências. Por isso é que eu saliento a parte ambiental, mas também a comunicação, porque, quer dizer, nós não podemos andar a dar respostas fugitivas, a achar que depois tudo se vai resolver sozinho, porque as coisas são como são, a realidade não se altera só porque nós queremos, não é? E depois, por exemplo, queria lembrar também às vezes altera-se a pintarmos. Pois, se calhar, os pauzinhos por lim-pim-pim. De amarelo. Pintadas de amarelo. O Alcatrão foi pintado de amarelo, que é outra... No início deste processo todo, pelo menos quando realmente nós tomámos conhecimento do projeto, não quando pedimos os documentos, mas quando consultámos o concurso público, e aí já deu para, antes de recebermos os documentos, já deu para perceber algumas coisas que estavam menos bem, daí que tivéssemos depois vincado mais a nossa posição, porque ficámos mesmo preocupados.
já aí percebemos a gravidade e pedimos a um técnico, um biólogo doutorado, o autor do Parque Biológico de Gaia, por exemplo, uma pessoa super conhecida nesta área do ambiente e tem uma paixão enorme por estas questões e veio cá gratuitamente, muito agradecemos, Nuno Gomes de Oliveira, e o que ele viu foi que tanto a forma como as árvores foram podadas ao longo dos anos, a forma como os caminhos foram descuidados em termos de escolha de plantas, porque há plantas que, graças à estrutura da raiz, conseguem suportar o solo fica ali mais compactozinho, tudo direitinho. Há escolhas que poderiam ter facilitado que a degradação do parque não tivesse sido tão acelerada. E ele disse que isso se nota que aconteceu muito antes da tempestade. Portanto, as pessoas que já faziam parte do Executivo, que se mantêm ainda agora, que sabem disto, eu acho que podiam tornar o enquadramento da evolução do parque um bocadinho mais honesto, porque parece que foi assim uma decisão de extraterrestres deixar o parque até agora assim ali quieto, sossegado, abandonado. Depois veio um venda. Depois veio assim, uma ocorrência natural que desgraça, o Sim, parque mas agora ficou tão ter mal. aproveitado essa circunstância e ter fazer uma coisa agido como ele foi, não é? mais atempadamente, não é? Pois. Entretanto, pronto, o biólogo disse que o parque tinha um interesse muito, muito grande na perspectiva dele, mas que pronto, há decisões que poderíamos tentar ainda rebater, mas sinceramente depois uma pessoa também começa a sentir-se naquela pele de não querer estar a bloquear obras que são importantes, não é? Por um lado, não é? E finalmente algo que está a avançar, não vamos querer ser aqui os travões. Mas por outro lado, há aspectos que são mesmo cruciais para a vida da futura população agdense e nós temos que salientar isso e sermos meio chatinhos às vezes, mas é para o bem do nosso futuro. No fundo é transparência. Transparência e carinho e consciência ambiental na prática. Porque, por exemplo, ainda agora mencionei a questão das escolas, de ter aumentado imenso o número de escolas com bandeira verde. Esse trabalho é um trabalho feito pela comunidade escolar, educativa, porque é da parte dos professores, dos alunos, toda a comunidade educativa que surge esse esforço de praticarem a consciência ambiental na escola. Mas depois, essa juventude que vai sair da escola daqui a pouco tempo, vai trabalhar, vai viver na cidade, vai olhar para estes pormenores, porque vão estar atentos e vão ver que na prática tudo o que lhes foi ensinado na realidade não é muito aplicado, ou seja, estamos aqui a entrar em dissonâncias cognitivas que já vimos que o planeta não pode continuar a sustentar, porque temos que ser pragmáticos, temos que aplicar o que o conhecimento técnico e científico já nos disse. E se as escolas validam e avaliam os alunos por esse conhecimento, porque não haveremos nós de validar e avaliar o Executivo se não o utilizar. Pronto, é um bocadinho por aí. De qualquer forma, acho interessante que se note mais nas redes sociais algum envolvimento da população, porque acho que como é um tema muito querido por todos, finalmente vê-se ali alguma partilha de opiniões, embora que também se assista a alguma tentativa de desqualificar argumentos muito válidos da parte de quem apoia o Executivo, depois nas redes sociais anda ali um bocadinho a criticar destrutivamente, eu acho, quem apresenta argumentos que sustentam algumas críticas. De qualquer forma, eu tinha aqui qualquer coisa mais para dizer, mas em relação ao parque, pronto, eu espero que as árvores que foram escolhidas, também havia um bocado essa dúvida da parte do biólogo, se as árvores que foram escolhidas eram todas árvores pensadas num futuro em que a água não vai estar tão disponível. Há uma série de questões que não transparecem do projeto, mas que têm que ser pensadas a longo prazo e que não foram. Pronto. Daria pano para mangas. Está pintado. Está pintadinho. Está alegre, por aquilo que há eu partes bem consegui ver recuperadas, sim senhora. Não retiro essa alegria à cidade. Bem recuperada, sim, é uma alegria ver que há zonas bem conseguidas. Outro dos assuntos que está a causar transtorno e discussão nas redes sociais e viárias, nas redes viárias também, é precisamente as obras. E já não falo das obras em altura, nos sítios esquisitos e que vão nascendo, isso já se fala noutros programas também, aqui na SP, mas vou falar das obras precisamente da rede das estradas. Que fecham, que abrem, que não se acabam, que começam, que não terminam, que condicionam
É um rendilhado de intervenções aqui na cidade. É um rendilhado tão grande que ainda hoje, e vou aqui contar isto porque eu achei piada, houve alguém que me ligou e me disse: epá, afinal estão a pôr um tapete de arraiolos aqui na rua onde eu moro, que tinha um napron de bilros. Estavam a referir-se ali à Engenheiro Bastos Xavier e eu achei piada porque realmente tinha havido críticas ao alcatrão que tinha sido posto, que era mesmo tipo renda de bilros, não é? E agora, pelos vistos, estão a fazer E essa intervenção será porquê? Eu acho que é por causa da volta a Portugal que passa na sexta-feira e acho que faz parte do percurso. Mas pronto, mas também não ia estragar a alegria à senhora que achou que... Pronto. Pois é isso. Obras no centro. Neste momento a cidade está quase toda em obras. O que não é negativo, está a acontecerem coisas boas, tem que haver obras, temos todos que entender isso, não é? E, portanto, o que nós todos queremos é, de facto, a cidade servida por umas vias como devem ser, umas obras como devem ser, umas infraestruturas daquelas que necessitamos. E para que a cidade deixe de ter, efetivamente, alguns dos problemas que mais sofre. Às vezes parece que não se percebe bem o objetivo, ou começa-se uma coisa e depois altera-se e nós já lá vamos. Ao contrário daquilo que acontece nas freguesias, porque, na verdade, nós vemos muita obra na cidade, muito poucas obras nas freguesias. Em algumas, que já todos sabemos, todos identificamos, todos, que vivem um bocadinho ao sabor do entendimento da Câmara Municipal. Porque, contrariamente àquilo que as pessoas pensam, ou muitas pessoas pensam, as juntas de freguesia não são umas mini-câmaras que têm competência para fazer obras nas suas freguesias ou que, pela proximidade, servem para resolver os problemas que a população tem e que é mais perto e, portanto, em vez de virem à Câmara, vão ali. Não é. As juntas de freguesia têm muito poucas competências e desenvolvem muitas para além daquelas que têm, em virtude dos contratos interadministrativos que fazem com as câmaras de delegação de competências, ou seja, as câmaras têm determinadas atribuições e delegam essas competências nas juntas para fazerem determinada obra. Mas, na verdade, naquilo que está descrito na legislação, em que elenca o conjunto de atribuições das juntas de freguesia, de competências, são muito poucas, para além dos canídeos, dos gatos, dos cemitérios, dos lavadouros, da manutenção das estradas que são da jurisdição das juntas, não nas estradas municipais nem nas nacionais, naturalmente. Portanto, são muito poucas. E vive ali à mercê daquilo que lhes cabe no orçamento. E já a última vez falámos aqui alguma coisa sobre aquilo que era o orçamento de algumas freguesias. E, portanto, as obras nas juntas parecem sempre muito poucas. E relativamente àquelas obras maiores da cidade, nós falámos ainda há pouco na Alta Vila, onde verificamos que aquilo que estava inicialmente previsto no projeto nem sempre é aquilo, ou as garantias que tivemos... E nunca houve alvará, desculpa interromper, esqueci-me disso. Nós nunca vimos um alvará lá exposto sobre as obras. Como é a Câmara, como não vemos alvará em muitas obras, não é? Pois. Depois, por exemplo, os parques escolares são uma grande obra. Não podemos negar, efetivamente, o nosso parque escolar estava obsoleto. Mas depois há outra questão, os transportes, que é todos os inícios dos anos escolares, há o drama dos transportes. Portanto, temos ali uma grande obra depois. Depois, a questão do Parque do Casarão, que já aqui também falamos, também uma grande obra. Isso ainda não deu em nada, pai, não? Temos 10 empresas, portanto, o nível de empregabilidade que existiria ali naquele parque e que justificou as infraestruturas gigantescas, e nomeadamente, por exemplo, aquilo que se gastou nas luminárias e tal, porque efetivamente aquilo ia ser um grande parque, a montanha acabou por parir um rato. O mesmo acontece, por exemplo, nas obras que iniciaram agora que visam a redução das cheias do rio. O investimento fica muito aquém daquilo que era previsto. Exatamente, ao que parece a candidatura seria de 10 milhões de euros, não é? E reduziu-se neste momento para 1.400.000. O projeto parece que era muito, muito ambicioso e que, de facto, garantia
que não teríamos, ou só numa situação muito anormal, poderia haver novamente uma inundação da cidade, como já assistimos em alguns anos. E pronto, não sei efetivamente se esta intervenção vai resolver o problema, mas atendendo ao montante que está em jogo, comparado com aquilo que poderia ter sido, vamos esperar que... Segundo o que sei, existem candidaturas e depois as candidaturas têm que ser defendidas. E, portanto, tudo depende, de facto, se acreditamos naquilo que estamos a defender, ou da perícia para a defesa. Sim, é o que parece. Ou do conhecimento, como estávamos a falar, por exemplo, em relação se sabemos sobre aquilo que estamos a tentar defender, não é? Isto tudo, concluindo, temos aqui muitas obras, temos muita intervenção, temos muito... Mas... não sei, parece-me que... Eu há pouco tempo até me tinha lembrado de uma expressão, mas entretanto esqueci-me. Mas, pronto, estamos aqui a assegurar aqui a continuidade de algumas obras. Muitas vezes dá uma sensação, sem saber muito bem para onde é que se quer ir, ou vira-se de repente à esquerda ou... Navegação à vista, não é? É mais ou menos isso. Isso transparece um bocadinho no geral, a falta de planeamento, não é? A longo prazo, de noção da influência de umas obras nas outras. Sim, continuam-se uma série de projetos que estavam assim mais ou menos previstos e iniciados, mas... Temos a situação na Bichamoura, na Rua da Bichamoura, que já está também... Era uma pena não passar lá à volta também. Uma publicação muito engraçada a dizer que alguém ia fazer um quintal e chamou-me a atenção, achei piada, porque realmente há a parte que está alcatroada, há uma parte que não está. Eu não sou a favor de grandes manifestações. Manifestações não é uma coisa que me atraia muito, mas acho que há formas giras de nos manifestarmos. Chamar a atenção. Eu, se vivesse na Bichamoura, e vivi durante muitos anos, foi lá que eu cresci, eu punha lá mesmo umas couves. Uma hortinha, pois. Era giro, é uma forma de nos manifestarmos, não era? Até porque aquilo está a durar há tanto tempo que se calhar merecia mesmo que os cidadãos intervissem no espaço. Ou isso, ou fazer passar lá à volta, também, se calhar seria uma boa ideia. Telefonar a alguém, mais volta, menos volta, não é? Podíamos fazê-la passar. Até porque houve cedência de terrenos, segundo sei, de partes de terreno por parte dos habitantes e agora nem têm usufruto do seu terreno, nem têm a rua arranjada e pelo que sei também já houve alguns danos em automóveis. E é uma situação que se vê a repetir em outras zonas da cidade. Também em Sines, também vi qualquer coisa que também tinham começado a fazer obras na praça, ao pé no Largo da Capela, e que entretanto também não se chegou a concluir o projeto. E é verdade que nas freguesias acontecem muito menos obras, mas também nas freguesias há obras paradas há 3 anos e 4, assim, em situações similares, em que houve cedência de terreno, em troca de realmente se arranjar melhor a zona, e depois nada acontece e ficam assim situações muito estranhas que as pessoas nos vão contando. Já é algo que já nos habituámos, mas o que é que custa observar nisto? Que parece que o Executivo é bastante forte com algumas críticas que lhe são apontadas, não é? Sempre bastante ágil a salientar a sua posição, mas depois é algo menos forte com estas empresas, estes fornecimentos de serviços, prestações de serviços que não são concluídas a tempo, que não ficam como deviam, que não sei o quê, e depois nós não vemos nada a resultar. São muito duros connosco quando criticamos e quando acham que falhamos na crítica e não são tão duros com as entidades que falham para com eles. Parece-me, sim, algo desse género, sim. É a sensação que eu tenho enquanto habitante. Os maus da fita são sempre os mesmos, não é? Isso. Mudando de estação, e estamos no outono e já vamos a meio do ano pandemónio por causa da pandemia. Foi uma espécie de certo, mas o que é certo é que os próximos meses vão nos trazer mais dores de cabeça, mais tosse, mais febre e outros sintomas fruto da época. Este era um tema que eu gostava de falar hoje convosco, mas já não temos tempo, porque já estamos a falar há muito tempo, vamos deixar para a próxima semana, e porque eu também tentei reunir dados sobre o assunto e não consegui. E os dados que eu tentei reunir eram dados que nos pudessem dar uma imagem de quais são os efeitos que a pandemia trouxe a nível socioeconómico no concelho nos últimos meses. Não sei, não consegui aferir se já houve
alguém capaz de reunir essa informação? Quantas pessoas, quantas empresas fecharam, quantas pessoas foram colocadas em situação de desemprego, de que maneira é que o layoff atingiu as famílias, se há mais famílias a pedirem ajuda ou não. E como não reuni dados, porque não os consegui ver disponíveis em lado nenhum, vou deixar isto como nota final minha, para discutirmos num próximo programa, porque se calhar era preciso sabermos e a quem é que devemos perguntar qual é o impacto efetivo económico-social do último meio ano na vida dos agdenses. Entretanto, e antes de terminar a conversa, vamos mesmo às notas finais, agora às tuas, Cláudia. Ok, eu gostava muito de mencionar o mercado municipal. Mencionar no sentido de lembrar que se apoiarmos a produção local, comprando os produtos, claro, fazemos com que muitas famílias consigam lidar muito melhor com esta fase. Estamos a comer produtos que não foram transportados, ou seja, têm uma pegada ecológica bastante reduzida, a deslocação foi mínima. Estamos a comunicar com as pessoas que produzem no concelho, estamos a relacionar-nos com a comunidade, que é importante também, e estamos a garantir que o mercado continua vivo, que lhe é atribuído tudo o que é necessário para continuar a funcionar corretamente. E também acabamos por lembrar que, por exemplo, algo como o Gabinete do Agricultor, que foi criado já há uns tempos pelo município, precisa de ser mais dinâmico, é a minha opinião, mas penso que é visível através das publicações feitas e através do que tem sido desenvolvido. Portanto, criar aqui mais dinâmica entre consumidores de produtos vegetais e os produtores locais e estimular um bocado estas iniciativas que possam começar a surgir, que apoiem mais a produção local, acho que é muito importante. Temos estacionamento fácil para quem precisa de levar o carro. Temos ali à volta outras lojas e outros serviços que também podemos juntar tudo de uma vez e fazer só uma viagem a resolver. Encontramos sempre pessoas conhecidas. Eu, pelo menos, gosto muito de encontro sempre alguém conhecido que já não via há uns tempos. Acho que é importante irmos mais vezes ao mercado municipal. Também gostava de apelar a que nos tornássemos um bocadinho mais participativos em relação à democracia local, ou seja, a democracia, o exercício da democracia acaba por ser como o exercício físico, quanto menos se pratica, mais custa em termos de dinheiro e em termos de esforço para passarmos a ser mais ativos. E pronto, neste momento estão a decorrer assembleias de freguesia, por exemplo, ontem aconteceu em Recardens, em Oz da Ribeira também, e amanhã também será aconteceu a há uns Assembleia dias. Municipal em Águeda. Exatamente. Aqui será amanhã. Portanto, também lembrar que temos a ganhar com a nossa participação, quer nas escolhas de consumo local, quer nas escolhas de atividades a que vamos, porque a Assembleia de Freguesia é uma atividade interessante, se formos a ver, e se estivermos interessados no que lá é debatido. E penso que fico por aqui nas notas finais. Marlene. Duas notas finais. A primeira tem a ver com a tua nota final e tem a ver também com a Assembleia Municipal que se realizará amanhã no ensejo de uma intervenção que foi feita pelo PSD, que apresentou uma proposta, iria amanhã à discussão um ponto que era a apreciação e votação do Programa Municipal de Apoio Extraordinário e Temporário nas áreas da educação, juventude, desporto, cultura e social, em resultado da pandemia da doença coronavírus. E tanto quanto sei, não nos chegou documentação acerca deste ponto, dos outros todos sim, e portanto, tanto quanto soube, este ponto irá ser retirado da ordem de trabalhos e de facto estou ansiosa por ouvir a explicação, porque acho que a sua discussão e a sua aprovação era premente o mais rapidamente possível. Se calhar também ainda não conseguiram aferir os números que eu andava à procura também, não é? Com certeza. Deve ser por isso que não sabem muito bem se vão de apoiar eu ou não. espero que não seja. Mas pronto. Então a nota mesmo finalíssima. Saiu ontem um acórdão de jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça de uniformização, para quem não sabe, não está familiarizado com estas coisas, com esta linguagem, significa que o Supremo Tribunal de Justiça veio dizer, veio pôr ordem
em 2 acórdãos que havia, que numa situação similar decidiram de forma diferente. E, portanto, veio dizer, não, isto afinal e a partir de agora é sempre assim. E, portanto, numa situação que, muito embora aconteça algumas vezes pelo país fora, também já podia ter aqui alguma aplicação em Águeda, no meu entendimento, extrapolando um bocadinho aquilo que foi o acórdão, que eu já vos passo a explicar. Portanto, neste acórdão, o Supremo diz que considera ilegal a contratação que as autarquias possam fazer de empresas cujo sócio-gerente seja presidente de uma junta de freguesia do mesmo município. Se isso acontecer, o Ministério Público pode pedir a perda de mandato dos autarcas que violarem a decisão. Aqui, que eu saiba, não aconteceu nada deste género, ou com o Presidente de Junta, mas a verdade é que, uma vez que este acórdão baseia a sua decisão no facto de haver uma situação de conflito entre os interesses empresariais e o interesse público da autarquia, porque o Presidente da Junta é membro da Assembleia Municipal, que é o órgão deliberativo das câmaras, então, por maioria de razão, isso também teria que se aplicar aos membros da Assembleia Municipal. E, portanto, isso é que já tivemos aqui uma outra situação em que, provavelmente, existindo este acórdão, já não se realizaria. Isto tudo porque eu considero, estou plenamente de acordo com esta jurisprudência do Supremo, eu considero que as pessoas que exercem cargos públicos têm que perceber que sobre elas impende um especial dever de cuidado, de imparcialidade, e que, muito embora os contratos que possam eventualmente fazer com as câmaras possam ser justos, possam ser até de interesse do município. Isso tem a ver com os familiares, também aplica-se aí essa questão? Não, aqui diretamente não. Mas já houve noutras câmaras municipais, ainda há recentemente uma perda de mandato, inclusive. Houve. Mas eu acho que efetivamente as pessoas têm que ter cuidado e, portanto, mais vale não existirem de todo, serem proibidos de todo, do que andar-se aqui com estas confusões, porque à mulher de César não basta sê-lo, é preciso parecê-lo. Ou pintá-la. Às vezes, pintando de outra cor, parece diferente. Há sempre formas de contornar estas situações, mas pronto, para já. Para já. É o que tenho. É o que tens. A nossa conversa chegou ao fim, mas estará disponível, como é habitual, no Facebook, no Spotify e no YouTube. Já sabe. Faça-nos chegar, se quiser, através destes meios, as suas preocupações e assuntos que queira ver aqui discutidos por nós. E mantenham-se sãos e a salvos. Boa semana.